Que a paz do Senhor esteja conosco. Façamos as pazes por meia hora, pelo menos, porque depois as lutas vão vir. Os assírios vão aparecer. Eles sempre aparecem, os gigantes, as pessoas que nos querem mal, mas sorriem para nós. As pessoas que pensam que nos estão fazendo bem e estão fazendo mal. Vivemos num tempo terrível deste fim. Que o Senhor nos prepare para o tempo que já chegou. Levámos muitos anos a falar deste tempo. Estamos a começar a sentir na pele o tempo que temos pela frente. Satanás tem uma luta, capítulo 12 do Apocalipse, diz que ele está irado. Está desvairado. Começou a sua guerra no próprio céu. Vejam bem. Não teve medo. O seu mal é tão grande. Já foste dizer que gostavas da tua avó. A sua guerra era tão grande que ele esqueceu o medo do Todo-Poderoso, do nosso Criador. Tal era a sua raiva. Transferiu a raiva para a terra. E sabem qual é o objetivo dele, que começou no Éden, na sua guerra? Falamos em Eva, mas ele queria atingir o quê? Quem é que ele queria atingir na terra? Ele queria atingir na terra a família. E atingiu. Adão e Eva. Começou pela mulher. Podia ter começado pelo homem. Deitamos tanta culpa à mulher. O que seria de mim se não fosse a minha mulher? Ele conseguiu. Atingiu primeiro a mulher. E depois a mulher foi ter com o marido. É o fundamento da sociedade que nós temos. A sociedade é baseada na família. O que é uma nação? Uma nação é um aglomerado de famílias. Se a família se divide, é uma nação dividida. Se a família está unida, é uma nação unida. 1/3 sobrevive, por enquanto, aos divórcios, mas atualmente já nem se falam em casamentos quase, é ajuntamentos. Porque até já entrou numa moda, é ajuntar. E é isso que Satanás quer, é destruir a família. Ele começou pela família, ele continua na sua luta pela família, contra a família, porque ele sabe que a família é o baluarte de uma nação e é o baluarte da nossa fé. É o baluarte da nossa fé. Família unida é um lar feliz. Estou a falar numa casa bonita. Uma coisa é uma casa, outra é um lar. Há muitas casas bonitas que não têm lar. Há muitas casas lindas que não têm lar. Lar é onde Deus quer habitar. Casas, palácios, não. Diz-nos que quando Deus criou todas as coisas, há 2 instituições fundamentais na criação de Deus. Sabem quais são? Não ouvi. Exatamente. O casamento e o sábado. O sábado e o casamento. São 2 instituições que ficam para sempre. É a família e o sábado. Começaram no Éden. O casamento
Foi por necessidades de Adão? Quem instituiu o casamento no Éden? Deus. Deus institui o casamento no Éden. Deus é que vai instituir o casamento no Éden. O casamento é uma ideia de Deus, não uma ideia de Adão. Adão não pediu esposa. Foi Deus que viu que ele necessitava de uma companheira, de uma ajudante, porque o homem sozinho, irmãos, um homem sozinho. Eu tenho um filho com 40 isto é um pecado, mas eu nem me lembro bem. 2 pecados, nem sei o dia certo, e parece que nem sei bem a data, 47. Ora, a minha neta sabe. 47. Tem 47 anos, sozinho, nunca casou. E ele está notando agora a falta de uma companheira. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Há os muito misantropos. Eu sou misantropo. Eu em casa quero estar sozinho, mas sei que a minha mulher está ali em qualquer lado. Tem que estar. Sozinho não me sinto bem. Sinto-me inseguro. Tenho que ter a minha companheira. E a mulher tem que ter o seu marido. Um homem sozinho é uma pessoa meia perdida. É uma boa oficina, é? A mulher também às vezes arranja uma oficina para a gente, mas isso nós também arranjamos para ela. Não é, Areias? Tá bom. A mulher, eu até na música, a própria música dá-nos uma ideia, do que é um isolamento de uma pessoa sozinha ou acompanhada. Uma pessoa sozinha nem tem som, um som combinado. É algo isolado. Um homem sozinho é do género. Sorás, dá aí um bocadinho de reverb. Isto é um homem sozinho. Estou a tocar numa corda só. Isto. Sim. Pode ser bonito durante 1 minuto, mas agora, muito tempo. Isto não é nada. Este acompanhamento também não interessa, mas reparem bem o que é um isolamento, uma corda só. Agora vejam o que é uma corda acompanhada de outra corda. 2 pessoas. Já é outra coisa. São 2 pessoas. E se forem 3, com filhos? Mais. E se tiver um avô? O avô é este. Mais grave, quer dizer, que já está a perder a voz, como eu. Não haja dúvida nenhuma que nestas combinações
vemos que um ser isolado, um ser sozinho, é um ser meio morto. É um ser que não pode não ter vocação, mas se tiver uma boa companheira, pode ter vocação. Eu tenho uma companheira, quando digo companheira, uma mulher, uma esposa, que levou mais de 50 anos sempre a picar-me, sempre a estimular-me, sempre a dizer, faz isto, faz... Eu às vezes não posso ouvir, mas nós precisamos, eu preciso. Eu sou muito misantropo, como já disse. Eu sento numa cadeira e se não me picarem eu não saio dali. Assim, e foi bom eu ter ido para a tropa, porque na tropa obrigavam-me a horas, obrigavam-me a obrigações, e nós fomos feitos para movimento. Vida é movimento. Vida é movimento. E diz-nos a palavra do Senhor que quando o homem casa, diz-nos aqui, que o Senhor diz ao homem, e sereis uma só carne. Tem que haver unidade. Não quer dizer que não haja as discussões, problemas disto ou daquilo, não quer dizer, mas tem que haver unidade entre eles. Esta família na Terra é comparada, não tem aqui o quadro, é comparada à família que o Senhor deseja para nós no céu. Ele tem um ideal para nós no céu. E a família aqui na Terra é como que uma preparação para a família celestial, para a família que o Senhor espera de cada um de nós, sejamos um dia no céu. Diz-nos que Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 49, não sei se se pode pôr aqui, Sorás, diz-nos aqui que, e falando ele ainda à multidão, Jesus está falando às pessoas, reparem bem, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Estava sendo um escândalo a vida de Cristo, estava a ser um problema para a família. Diziam a Maria, isto é uma vergonha, o teu filho anda dizendo que é o Messias. E Jesus reunia centenas de pessoas. E a família de Jesus vem ter com ele dizer, cala-te, o que é que estás aqui a fazer? Podes dar os versículos a seguir, por favor? E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe, teus irmãos, e querem falar-te. Versículo 48, por favor. Ele, porém, respondendo, o que é que ele disse? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A família a que Jesus se referia era a todos nós. Ele quer unir-nos a todos um dia para que sejamos todos uma família, vivendo num ideal. Eu pedi ao Sorás para pôr o versículo a seguir, por favor. Isso. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus é a cabeça da família. Todos nós somos irmãos. Pela criação, somos todos irmãos. Pela redenção, não todos, mas pela criação somos todos irmãos. E como irmãos nós devíamos viver e existir. Tendo os nossos problemas, tendo as nossas lutas, mas no fundo, sendo irmãos na fé e perdoando-nos uns aos outros. O perdão tem que começar com cada um de nós. O amor tem que começar com cada um de nós. Não temos que esperar que o outro dê o primeiro passo. Nós somos uma família.
Temos problemas? Temos. Já falei com pessoas que dizem: mas não vou à tua igreja, porque na tua igreja há coisas que eu não gosto, há falsidades, às vezes um diz uma coisa, outro diz outra. E o que eu digo é a mesma coisa sempre. Eu digo: e cá fora? São todos iguais? São todos bons? Não. Nós estamos aqui porque nós estamos lutando contra a maré. Estamos lutando pela família. Estamos lutando pelos ideais de Jesus. Estamos lutando para querer um dia estar numa vida melhor, junto a Ele, para a eternidade. E diz-nos aqui a palavra do Senhor, que Jesus diz: eis aqui a minha família. E em Mateus capítulo 22, versículos 2 ao versículo 14, é muito interessante aqui esta parábola que Jesus apresenta e que nos dá uma ideia de que para estar nesta família não vamos estar em questões de obras, mas sim em questões de espírito, de fé, de esperança. O reino dos céus é semelhante a um homem ou a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Está falando de Deus e de Jesus, o seu filho. Versículo a seguir, por favor. Enviou os seus servos e os servos vão fazer um convite para que as famílias se juntem e venham à sua festa. A seguir temos outro versículo que diz: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. É o convite que o Senhor está a fazer a cada um de nós. Vinde às bodas. É uma festa. É uma festa de família. Isto é uma festa da família celestial, que é o símbolo da perfeição em relação à família terrestre. É um convite à família, a cada um de nós. Podes dar a seguir, por favor, isso. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu tráfego, a seguir, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E diz-nos a palavra do Senhor que, neste convite, a que todos somos chamados a estar presentes, diz-nos mais, no versículo 10, e saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, maus e bons. A sala do banquete se encheu de convidados. Era uma grande festa. Uma festa em família. Uma festa de amigos. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Estamos num casamento, estamos num ajuntamento de amigos, num casamento, mas havia roupas à entrada para se estar presente nesta festa. E fala-nos aqui o Evangelho, fala-nos aqui a palavra, no versículo 11, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com vestes de núpcias. Houve alguém que quis ir, mas não quis levar as roupas que eram próprias para aquela festa. Nós, para entrarmos na vida eterna, quer marido, quer mulher, não podemos entrar da maneira como nós queremos, da maneira como nós desejamos, da maneira como nos apetece, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com aquilo que eu acho que é melhor. Não. Temos que nos entregar a Jesus Cristo. Temos que usar as suas vestes. Ele morreu na cruz precisamente para nos dar as suas vestes. As vestes da justificação. Pela fé, pela esperança, pelo amor. Gálatas, capítulo 5. Fala-nos nos frutos do Espírito, os frutos do amor,
da fé, da esperança, o que tem que haver entre marido e mulher. Amor, fé, esperança, o que tem que haver nesta preparação da família da terra é uma preparação. Irmãos, o nosso casamento aqui é uma preparação. É uma preparação para a vida eterna. É preparação para a vida eterna. Nós aqui nos estamos preparando, aqui nos estamos fazendo uma viagem aqui para irmos para uma viagem eterna. Estarmos juntos eternamente. O apóstolo aqui diz-nos, Mateus, quando reentrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Ele, porém, ficou o quê? Ele nem teve desculpas para dar. Ele não tinha desculpas para dar. Ele não estava justificado. Ele não tinha desculpas. Foi-lhe dar tudo. Foram como as virgens loucas. Disseram, aí vem o esposo. Cá está a comparação espiritual. Jesus, o esposo, e nós somos a igreja. É interessante. Há aqui um pormenor. O pecado entrou no mundo por uma mulher que pecou e transgrediu. Mas a verdade é que o símbolo profético para a igreja é o quê? É a mulher. Porque Apocalipse 12 fala de uma mulher virtuosa, pura. É uma mulher. É o símbolo do povo de Deus aqui na terra. Assim como no Apocalipse 17 e 18 fala de uma mulher impura. Também é um símbolo do mal. Mas a mulher é um símbolo do bem também. Profeticamente. Isso para nós é muito interessante. Falamos sempre em Eva, porque Eva é que transgrediu, é que pecou, mas o símbolo profético que nós temos na Escritura para o povo de Deus é a mulher. É o símbolo, é uma mulher. E diz-nos que neste convite perguntou-lhe, amigos, como entraste aqui sem veste nupcial? E o que é que ele disse? Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós estamos todos a viver uma festa aqui. Ou uma festa boa, ou uma festa má. Um dia, quando Jesus vier, com que roupa é que nós nos vamos apresentar? Com que caráter é que nos vamos apresentar? Com que fé é que nós nos vamos apresentar? De que maneira é que nós vamos estar? Eu gostaria de ir a Gálatas, vamos abrir em Gálatas. No capítulo 5 de Gálatas, eu tenho em grande apreço estas passagens, para mim. Tenho muito respeito por isto que nos é dito aqui. O apóstolo Paulo escreveu aqui, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 22 ao versículo 25, ele diz, os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, justificaram a carne com as suas paixões, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26 é importante. Não nos tornemos convencidos
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Estes são os frutos do Espírito. São os frutos pelos quais nós um dia vamos ter que dar contas a Deus. Estamos dando já contas a Deus. O julgamento já começou. Capítulo 1 do Apocalipse. O julgamento já começou pela casa de Deus, segundo a Pedro. Começa por nós o julgamento. Primeiro a Pedro, perdão. O julgamento começa por nós. Ao morrermos, estamos selando as nossas vidas para a vida eterna ou não. E diz-nos aqui que 1/3 das famílias portuguesas estão perdendo a sua força. Estão perdendo a sua força. A palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo se preocupava muito com isso, que a nossa situação como maridos e esposas, a maneira como criamos os nossos filhos, a maneira como tratamos os nossos filhos, a maneira como conduzimos os nossos filhos, isso vai ser da maior importância espiritual para o futuro deles. E nós, como pais, como avós, devemos fazer tudo para que a nossa família um dia esteja com uma roupa própria para a vida eterna. Eu gostaria de ler convosco Efésios capítulo 5 e versículo 22 e versículo 25, em que o apóstolo São Paulo tem esta expressão maravilhosa quando ele diz o seguinte, capítulo 5 e versículos 25 a 27. Ele diz o seguinte: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja, assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Diz aqui, para a santificar. Esta palavra santificar está na Bíblia 365 vezes. O ano tem, ironicamente, 365 dias. Esta santificação, pelo menos uma por dia. É isso que temos que fazer com as nossas esposas. O apóstolo Paulo diz, para a santificar. O versículo 23 diz, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Mas atenção, também é dito aos maridos, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo, isto é danado, isto não é brincadeira. O marido é de amar a esposa, assim como Cristo amou a Igreja. Como é que Cristo amou a Igreja? O que fez Cristo pela Igreja? Deu a sua vida. Assim os maridos o devem fazer em relação às suas esposas. É a unidade perfeita. Por isso o Senhor viu que não é bom. Ora, a Névia já está a fazer carícias ao marido, mas não é para agora, é em casa. Porque aqui toda a gente vê. Em casa, quando a gente estamos sozinhos, aí é que conta. Vejam só. Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. O homem, no seu estado de perfeição, não pediu nada. Mas é natural, ele via os animais no seu amor, na maneira como viviam, e é natural que ele tivesse pensado, então eu estou sozinho. E Deus achou por bem que o homem não estivesse sozinho. E então, a expressão bíblica é que o Senhor criou para ele uma... Não ouvi. O que é uma adjutora? Uma companheira. E uma companheira feita também de terra, foi tirada de onde?
da costela do marido. Vejam bem, é que Deus falou e apareceram os pássaros. Deus falou, apareceram as baleias. Deus falou, apareceram os animais. Mas quando foi para criar o homem, Deus formou o homem e soprou no homem o seu próprio poder, o seu próprio espírito. Soprou nele. E o homem passou a ser uma alma vivente. E agora vai criar uma ajudante para o marido, uma companheira para ele não estar só. Mas essa companheira que ele vai criar, e eu vou já acabar, essa companheira que ele vai criar é tirada do próprio homem. Carne da sua carne. Carne da sua carne. Irmãos, eu não quero que me cortem este braço, porque é carne minha, não é? Nem é minha, este corpo é emprestado. Quando eu falecer, este corpo fica na sepultura. O próprio corpo nem é nosso, é emprestado. O que é que fazemos com ele? Temos de dar contas também disto a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito. Mas a esposa saiu de nós. É carne da nossa carne. Aquilo que ela sofre, nós sofremos. Aquilo que nós sofremos, ela sofre. Vamos amar a nossa esposa. Vamos amar o nosso marido. Eu estou falando do nosso marido num sentido generalizado. Vamos amar os nossos maridos. Vamos amar as nossas esposas. Porque são os companheiros até à hora da morte. As nossas mágoas não é aos vizinhos, é à nossa esposa que temos que as dar. As nossas mágoas não é aos vizinhos, é aos nossos maridos que devemos também dar. As nossas alegrias. Antigamente na Força Aérea, quando chegava à casa, eu despejava com a minha mulher, que era uma coisa séria. E ela dizia: "Oh homem, tu vens do serviço, às vezes estás aqui mais de meia hora só a despejar." E eu dizia a ela: "Pois eu tenho que ter um lugar onde eu despeje." É isto um lar. Um lar é isto. Em que os dois são uma só carne. Se um sofre, e eu não tenho vindo à igreja muitas vezes, porque minha mulher, quando calha, de sexta para sábado, acorda com muitas dores. E quando eu a vejo ela se levantar e rodear a cama, e fico a pensar o que ela era e como ela está. E isso põe-me muito triste. E eu fico assim. Sinto. Eu não sinto na carne, mas sinto na alma. Isto é marido e mulher. É assim. Eu não sou um marido perfeito, que eu sou muito isolado em casa. Mas pronto, mas é assim. Sejamos uns para os outros amigos, marido e esposa. Tenhamos um lar que se prepare para a vida eterna. Porque aqui ainda vamos ter discussões e lutas, mas lá será diferente. Lá será diferente. Jesus estará connosco. E aquilo que aqui nos amargura muito, lá já não vai haver isso. Que a paz do Senhor fique convosco. Seu amor fique convosco. Tenhamos paciência uns com os outros. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém.